Olá, pessoas! Como estão vocês? Espero que muito bem. Bom, continuando então as nossas aulas referentes a triângulos, nessa daqui eu vou falar especificamente das relações métricas dentro de um triângulo retângulo. E já temos uma aqui, ó, que inclusive foi o foco da aula anterior, que é o Teorema de Pitágoras. Então, só para a gente sinalizar direitinho aqui, ó, esse Azinho é a medida desse segmento aqui de baixo, o Bzinho é a medida desse segmento aqui à direita, que é um cateto, tá? E o Czinho é a medida desse outro cateto aqui, que é o lado AB. Muito bem, então agora, o que eu vou precisar fazer? Essas relações métricas, elas existem a partir do momento que a gente baixa a altura do triângulo. E eu poderia traçar essa altura em qualquer lugar, porém, é interessante usar a altura vinda a partir do vértice A, tá certo? Então, a gente precisa dessa altura aqui para trabalhar com as relações métricas em um triângulo retângulo, tá certo? Então, vamos pegar aqui o segmento AD, essa reta aqui a gente não precisa mais. E por uma questão também didática, porque todos os livros trazem assim, esse segmento AD, eu vou falar que ele tem medida Hzinho, que é o que a gente utiliza, né, comumente aí para traçar a altura. Vamos colocar aqui, esse lado de cá é o Mzinho e esse lado de cá é o Nzinho. Bom, e também para que não haja uma confusão, ó, esse tamanho A, ele faz referência à medida do segmento BC, que eu vou traçar um segmento aqui embaixo, ó, justamente para que a gente entenda que nós estamos fazendo referência à medida desse segmento aqui, que é a hipotenusa do triângulo ABC, tá bom? Muito bem, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma série aqui de semelhanças de triângulos. Quais triângulos? Os mesmos que eu utilizei no vídeo anterior, para explicar o Teorema de Pitágoras. E muitas daquelas relações, inclusive, serão utilizadas aqui também. Ó, então, nós temos três triângulos semelhantes, né, como eu já expliquei no vídeo anterior, que é o triângulo da esquerda, da direita e o grandão. A princípio, eu vou usar, então, uma semelhança do triângulo grandão com o triângulo da esquerda. Como assim? Ó? Então, olha aqui, ó, nos triângulos ABC e ADB. Então, o triângulo grandão e o triângulo da esquerda. O cateto do grande está para a hipotenusa do grande, assim como o cateto do pequeno está para a hipotenusa do pequeno. Bom, as hipotenusas eu já expliquei, os catetos também no vídeo anterior, mas eu vou refazer aqui os catetos. Vou relembrar com vocês. Ó. Por que eu usei o C e o M? Eu usei o cateto C do triângulo grande, tá vendo aqui, ó, que está entre os ângulos de 90 e o ângulo de vértice em B. Sendo assim, no triângulo ADB, eu preciso pegar exatamente o cateto que está entre o ângulo reto e o de vértice em B. Por isso que ficou aqui o M. E aí, multiplicando aqui cruzado, ó, nós vamos ter a mesma relação que eu encontrei para definir aqui, para mostrar para vocês por que o Teorema de Pitágoras é dessa maneira. Então, multiplicando cruzado, eu terei que C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, a princípio aqui, para a gente, essa é a nossa primeira relação métrica, desconsiderando a princípio aqui o Teorema de Pitágoras, tudo bem? O que isso quer dizer? Ó? Que se você pegar o cateto da esquerda do triângulo grande, é sempre pensando no triângulo grande, viu, gente? A gente faz essa divisão aqui usando os triângulos pequenos para encontrar as relações. Mas a ideia é você sempre pensar no triângulo grande a partir dos resultados dessas relações, tá? Então, olha aqui, o cateto da esquerda, ele ao quadrado vai ser a sua hipotenusa vezes a sua projeção, aqui embaixo. No vídeo anterior eu expliquei o que é essa projeção, né? Até fiz um solzinho aqui em cima, tá certo? Então, o cateto ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa. Se eu utilizar a relação agora do grande com o triângulo da direita, eu vou encontrar uma relação simétrica a essa daqui, ó. Ou seja, o cateto da esquerda ao quadrado vai ser a projeção dele vezes a hipotenusa, que é essa daqui, ó. Essa relação é a mesma que eu utilizei também para mostrar o Teorema de Pitágoras. E como que a gente faz isso? Ó? Nos triângulos ABC e ACD, tá certo? É porque eu vou usar o triângulo da direita. Eu vou ter o quê? O cateto do triângulo grande está para a hipotenusa do triângulo grande.
assim como o cateto do triângulo pequeno estará para a hipotenusa do triângulo pequeno. Aqui, ó, então Bzinho está para Azinho, assim como Nzinho está para Bzinho. Multiplicando o cruzado, a gente vai ter que B ao quadrado é igual a A vezes N. Bom, então essas são as duas relações métricas envolvendo o cateto, a sua projeção na hipotenusa e a hipotenusa. Bom, agora a gente também tem uma simétrica essas, na verdade não é nem simétrica, é aquela central, né? A gente pode pensar do mesmo jeito com a altura. Como assim, ó? O cateto da esquerda ao quadrado é a projeção vezes a hipotenusa. O cateto da direita ao quadrado é igual a quem? A projeção vezes a hipotenusa. Então, como a altura está no meio, então nós vamos ter o quê? Ela ao quadrado vai ser um cara do lado esquerdo vezes o cara do lado direito. Ó, então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar nos triângulos ABD e ADC, eu vou relacionar, então, o cateto de um com o cateto do outro, dessa forma aqui. Ó. Eu vou pegar o triângulo da esquerda e da direita. Ó. Por que eu coloquei o Mzinho e o Hzinho embaixo? Vamos entender aqui. Ó. A primeira fração ela vem do triângulo ABD. A segunda fração ela vem do ACD. Então, no triângulo ABD, ó, Hzinho. Quem que é esse Hzinho aqui no triângulo ABD? Ó? Ele é o cateto que está entre o ângulo de 90 e esse ângulo de vértice A aqui em cima, que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, tem a mesma medida desse ângulo aqui, tá certo? Então, ó, o Hzinho está para o Mzinho no triângulo da esquerda, assim como, bom, como o Hzinho está entre este ângulo aqui e esse reto, então eu tenho que tratar ele como referência ao Nzinho, que está entre o mesmo ângulo aqui, ó, e o de 90. Por isso que o Hzinho e o Nzinho ficaram em cima. E o Mzinho e o Hzinho ficaram embaixo pelos mesmos motivos, praticamente, ó. O Mzinho no triângulo da esquerda está entre o 90 e o ângulo de vértice em B, que no vídeo anterior eu mostrei para vocês que é o mesmo ângulo que está aqui em cima. Então, eu tenho que pegar o cateto Hzinho desse triângulo da direita, que está entre o 90 e esse mesmo ângulo aqui em cima. Por isso que nós vamos ter H está para M, assim como N está para H. Multiplicando o cruzado, olha lá, a altura ao quadrado é o produto da projeção dos catetos na hipotenusa. Então, nós temos aqui três relações métricas. Ó. O cateto da esquerda é a projeção vezes a hipotenusa, cateto ao quadrado. O cateto da direita, ao quadrado, é a projeção dele vezes a hipotenusa. E a altura ao quadrado é o produto das projeções. Bom, e no caso agora da nossa última relação métrica, eu já vou ensinar ela aqui para vocês como spoiler. Eu vou escrever ela primeiro, que é o seguinte, ó. Observa no triângulo grande. O cateto da esquerda vezes o cateto da direita é igual a hipotenusa vezes a altura. Como que eu cheguei nisso aqui? Ó? Bom, como que eu cheguei, então, nessa relação aqui? Ó? Eu utilizei a semelhança do triângulo grande com o triângulo da direita. Como assim que eu fiz essa semelhança? Ó, o cateto do grande, que é o Czinho, está para a hipotenusa do grande, que é o Azinho. Ó, é a primeira fração que está aqui. Mas que cateto é esse? É o que está entre o 90 e o ângulo de vértice em B. Já no triângulo da direita, o que eu peguei, então? O cateto pela hipotenusa também dele. Bom, a hipotenusa ok, né? Mas por que tem que ser o cateto Hzinho? Porque o cateto Czinho está entre o 90 e o ângulo de vértice em B. Então, eu tenho que pegar o cateto que está entre o 90, que é aqui no D, né? E o ângulo Bzinho, que, como eu mostrei no vídeo anterior para vocês, é o mesmo valor desse ângulo aqui, ó. Tá certo? E aí, multiplicando cruzado, ó, CB é igual a A vezes H. Ou seja, o produto entre os catetos é o produto da altura pela hipotenusa. E, não muito obstante disso, mas como eu já deixei no começo, nós temos o Teorema de Pitágoras. Então, essas são as 5 relações métricas de um triângulo retângulo. Ó, como que a gente trabalha, então? A gente tem aqui, ó, revisando todas. A do cateto da esquerda, a do cateto da direita, a da altura e a de todos os lados envolvendo a altura.
Então, cateto da esquerda ao quadrado é a sua projeção pela hipotenusa. Cateto da direita ao quadrado, ó, B, é a projeção vezes a sua hipotenusa. A altura ao quadrado, que está aqui no centrão, ó, então vai ser o produto das projeções. E, por fim, que é aquela maior de todas, o produto dos catetos é a hipotenusa vezes a altura. Não esquecendo do teorema de Pitágoras aqui dentro, tá certo? Pessoas, essas relações métricas, é bacana a gente ter elas na cabeça. Porque é bom a gente ter essa ferramenta para usar, porque ela serve como atalho em muitas situações. Agora, nada impede você, ao ter uma situação dessa aqui, triangular, você construir as semelhanças de triângulos dentro do exercício. E aí, ao invés de você encontrar a fórmula, você já encontra o valor que você precisa. Tá certo? Nada impede você de fazer isso. Não esquecendo também que dentro desse triângulo a gente ainda tem dois teoremas de Pitágoras que a gente pode usar. Olhando o triângulo da esquerda, eu vou ter o quê? Ó, que c ao quadrado é o hzinho ao quadrado mais o mzinho ao quadrado. No triângulo da direita, eu vou ter que bzinho ao quadrado é o hzinho ao quadrado mais o nzinho ao quadrado. Então, ainda tem dois teoremas de Pitágoras que a gente pode utilizar nesses triângulos pequenos também, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Essas são as relações métricas em um triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.